Bem, Dani, bom dia. Bom dia, minha gente. Esse clima pós-pascal, gostoso, clima entrando no inverno. Um outoninho, né? Para poder comer um chocolate devagarito, né? Claro, pra gente também. Né? Isso aí. Até porque na dose certa, tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Tudo é. E hoje o tema que eu venho trazer é um tema que por muito tempo eu trabalhei, ele que é a saúde, né? Hoje eu trabalho a relação da saúde com a felicidade. Por muito tempo fui gestora de marketing de uma empresa de saúde, então 7 de abril sempre tá na minha memória, sabe? Não é só o dia do jornalista, né? Que eu também sou jornalista. Falar, por favor, né? Calma aí, né? Mas anterior a isso. Não confunde o ouvinte. Mas sim, com essa questão da saúde, um dia que a gente vem a celebrar e a gente vem a lembrar a nossa relação com a saúde, né? E ela tem uma relação direta, muito direta com a felicidade, tanto que é considerada um dos 5 pilares do bem-estar. Mas eu costumo, nas palestras e intervenções que eu faço em empresas, em alguns lugares, abordar as pessoas e perguntar, fazer um quiz, assim, uma coisa mais divertida, para ver se as pessoas fazer um teste, né? Vamos lá. E aí, gente, vocês entendem que saúde tem a ver com a felicidade? Ou fama tem a ver com felicidade? Dinheiro tem a ver com a felicidade? E aí as pessoas, né, começam a dizer sim, eu achei que eu tinha que responder. Não? Se vocês querem, vamos fazer um quiz ao vivo aqui? Vamos. Então tá, dinheiro traz felicidade? Traz. Saúde traz felicidade? Traz. Fama traz felicidade? Traz. Olha, eu vou dizer assim, e aí eu tenho outras, risadas traz felicidade? Traz. Gente, é louco, mas tudo isso não traz felicidade. Errei todos, então. Errou todas. Eu não quis fazer o teste porque eu fiquei assim... Sabe que eu nunca fui bom de quiz. Nunca foi bom, a gente percebeu agora. Eu vou no impulso, na empolgação. É que eu não quis fazer o quiz ao vivo justamente para não deixar vocês nesse constrangimento, né, gente? Eu não fico constrangido. Mas se ela vir, né? A vida é assim e tá tudo certo. A gente tem outras fortalezas, vamos dizer assim, né, Rodrigo? Felicidade esse teu quiz. Ai, que bom, deu uma graça no viver. Mas, gente, quando eu faço esses questionamentos, né, tem questões que são muito automáticas, assim, são crenças e pensamentos e ideias que vão se construindo ao longo do tempo e que a ciência vem para nos trazer um olhar mais científico, naturalmente, né? Mas um olhar que venha a se repetir e venha a concretizar como uma teoria. E na teoria da psicologia positiva, quando a gente pergunta, então, se dinheiro traz felicidade, a gente sabe que na medida, sim, mas um excedente, ele não vai mudar. Uma pessoa que ganha 10 mil, de 20, 1 milhão, não muda o estado de felicidade, a percepção. Mas tem que ter o básico para viver. Exato. Mas quando eu trago fama, a gente sabe que não traz felicidade. Traz, alimenta o ego e outras questões, traz dinheiro, às vezes traz dinheiro. Né? A gente sabe disso, né? Isso. E muitas vezes a gente busca isso. A gente, não todos, mas tem pessoas, uma geração que ainda busca. Sim. Mas quando hoje o assunto é saúde, quando eu questiono se saúde traz felicidade, eu respondo que não. As pessoas ficam muito abaladas, porque elas dizem, não, mas tem tudo a ver com felicidade. Tem. Mas ela não impacta a nossa percepção de satisfação com a vida. O que eu quero dizer? É que normalmente, tudo que é constante na nossa vida, a gente tem uma percepção de que tá tudo bem, é obrigatório. Agora, o que traz felicidade é a ausência da saúde. É quando calma aí. É depois de eu sentir a ausência da saúde. Mas fez uma cara. Ou seja, fez uma cara, eu digo, calma, vamos devagar. Eu percebi disso agora há pouco. Pulou da cadeira, faz tempo. Então é quando a gente se dá conta que a gente estava vivendo uma vida boa, sem dor, sem sofrimento, caminhava sem fadiga. Normal. E isso caminhava, né, Fernando? Antes de um rompimento ali de ligamento. Tomava banho sozinho. E a vida era boa. Só que assim, quantas vezes na vida a gente precisa sentir felicidade depois da ausência? E aí, esse é o meu comentário de hoje. Legal. E é algo extremamente simples. E que a ciência, inclusive, explica por que a gente age dessa forma. A gente só valoriza depois que perde. E a gente pode dizer isso em relação aos amigos, em relação, às vezes, um companheiro, ou filhos que estão em casa, naquele momento de movimento, depois você pensa, meu Deus, que vida difícil. A bagunça na casa depois fica... A bagunça, como era bom. Né? Como era bom. Mas calma, a gente pode fazer esse bom acontecer agora. E tudo tem a ver com a nossa percepção de mundo. E aí existe um mecanismo, um fenômeno no nosso cérebro que se chama adaptação hedônica.
A adaptação hedônica que sabota a nossa felicidade. Por quê? O que é adaptação hedônica? Hedônico é de hedônico, de prazer. Tanto ela me adapta para momentos bons como para momentos ruins. E isso é um mecanismo de sobrevivência fundamental para o nosso viver. Por quê? Se eu venho a perder a perna, dizem os estudos, que depois de 1 ano eu já nem tenho um sentimento tão ruim em relação à minha condição de vida. Eu já me adaptei. Eu já voltei quase à minha sensação basal, ou seja, a minha felicidade normal, né? Que eu normalmente desenvolvi da minha biologia. Então, 1 ano depois, mesmo sem a perna, eu ainda continuo vivendo bem. Então, esse mecanismo é fundamental para o nosso viver. Por outro lado, quando ele é usado demais para coisas que são boas, a gente perde a sensação da vida boa. Então, no hedonismo, no sentido de que eu posso usar adaptação para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Para aquilo que é ruim, ok, nos protege. Mas pelo que é bom, não me permite viver bem. Por exemplo, eu ter saúde, eu acordar hoje sem dor. Eu acordar hoje sem fadiga, conseguir dormir uma noite de sono fantástica e mesmo assim eu não perceber isso na minha vida. Aí no outro dia, porque a gente não acorda pensando assim, olha que maravilha, hoje eu não tô com dor de cabeça, hoje meu joelho tá funcionando. Olha só, quando eu tô com dor de cabeça. Eu só reclamo quando eu estou com dor de cabeça, né? E isso, vamos lá, isso é uma condição humana natural. Mas para a gente, isso mesmo. Mas pra gente, se a gente escolhe a felicidade, ou seja, constrói a felicidade no nosso viver, e esse é o nosso desejo, a gente precisa ter o quê? Desempenho de consciência. E muitas vezes eu falo para as pessoas sobre consciência. E como é que a gente estabelece consciência? É dando pequenas pausas no nosso dia e a gente desenvolvendo o nosso olhar. Ou melhor, não somente o nosso olhar, os nossos sentidos. É eu conseguir, ao invés de olhar, perceber e apreciar. Ao invés de eu só ouvir, eu conseguir escutar uma pessoa. Ao invés de eu só tocar, eu conseguir abraçar e sentir aquela pessoa de uma forma mais integral. Ou seja, e ao invés de eu só cheirar, eu apreciar aquele aroma, ou não, né? Dependendo do que é, se é algo que eu tenho que repelir, eu repila, que eu faça essa repelência. Mas o que eu trago aqui para vocês é a gente desenvolver a nossa sensibilidade no viver. E muitas vezes a gente diz, o fulano é uma pessoa insensível. Por que ele se tornou uma pessoa insensível? Porque ele simplesmente bloqueou os seus sentidos. Ele deixou de manifestar a beleza da sua vida, que é a partir do sentir o outro, sentir o mundo. Então, o meu convite hoje aqui para vocês é a gente desenvolver, então, esse nosso olhar não somente para a ausência do sofrimento, porque normalmente a felicidade para as pessoas comuns e para aqueles que não estão trabalhando e construindo esse viver de uma forma mais positiva, a felicidade está associada à ausência de dor e sofrimento. E quando não é? A felicidade é quando eu consigo viver, apesar de todas as dificuldades no dia a dia, mesmo com sofrimento, porque eu tenho um propósito maior e eu posso intencionar, às vezes, mesmo com dor, dar uma risada com os amigos, dar uma pausa, tomar uma água. E, gente, como a gente está falando hoje de saúde aqui, e a gente começou o nosso papo falando sobre muitas vezes a gente não dá conta de uma vida feliz porque a gente não enxerga que a gente já tem saúde, já tem coisas boas. Como eu estou falando em saúde, o convite de fato é para vocês trabalharem um desses 5 pilares da felicidade, que é a saúde. É quando a gente está com o nosso corpo bem. Quando a gente está com o nosso corpo bem, a nossa mente, por consequência, também ela fica com uma conexão mais leve, mais feliz. Então, assim, o convite é para vocês saírem, para dar uma caminhada. Agora tem mini maratona em Teutônia, tem o Corre aqui em Lajeado, tem tantas iniciativas legais nos convidando para se movimentar. Então, permitam-se levar o corpo para vocês em termos de movimento. Mas muitas vezes o movimento do corpo é necessário, mas também a parada da nossa mente. Então, façam isso. Quando não tiver condições de fazer movimento, de correr, guardem, reservem um momento para fazer que seja uma respiração consciente. Porque o que eu mais desejo de fato para as pessoas, o que é? É a gente conseguir entender que é importante perceber antes de perder, a gente valorizar antes dessa ausência acontecer e cuidar as coisas que a gente tem enquanto existe equilíbrio. Porque é depois do desequilíbrio, depois da presença da doença, depois que a gente tem insônia, que tem cansaço, é que a gente coloca essas coisas no centro da nossa vida. Perfeito. Quando a gente pode colocar, assim, com um olhar mais apreciativo, a saúde,
uma vida com bom sono, quando a gente está conseguindo dormir bem, quando a gente tem os filhos ao redor, quando a gente ainda pode ter os pais vivos, ou vizinhos, ou amigos. Ou seja, deem uma pausa eventual na vida de vocês para apreciar o ordinário, porque é isso que é viver uma vida extraordinária. É quando eu reconheço que o que é constante no meu viver tem um valor fora do comum. Não é obrigatório na vida eu ter tudo, né? Mas quando eu consigo olhar já para aquilo que eu tenho, eu consigo desenvolver um olhar mais apreciativo e de felicidade. E eu fico mais feliz. Que assim seja, né, meu povo? É verdade. Dani, obrigado. Baita tema. Além do dia do jornalista, esse dia aí que faz todo sentido. Conversa com nós. O jornalista às vezes reclama ranzinza. Tem que olhar o copo meio cheio também. Sim. É isso. Vamos lá. Beijo, valeu, querida. Gente. Bom trabalho. Valeu. Bom descanso também. Isso aí. Vamos de imediato para o Expresso da Manhã. Expresso da Manhã. Um resumo das principais notícias do